um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Adalberto Penhaja, da BHC Sistemas. A gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. Lembrando que a gente sempre transmite ao vivo também no Facebook da revista Segurança Eletrônica e o Facebook do CT Segurança. A gente chega hoje ao nosso 75º episódio, 75 Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT. Muito bacana isso. E como vocês sabem, nessa temporada eu sempre vou trazer aqui um CEO, um executivo, um diretor de alguma empresa do nosso segmento, de forma que eles possam compartilhar com a gente suas jornadas, seus aprendizados, seus legados, suas dicas, de forma que a gente possa, de fato, inspirar as pessoas e integrar a segurança. E para esse super bate-papo de hoje, eu estou aqui com o Afonso Oliveira, que é da Anjos da Guarda. Ótima tarde. Seja muito bem-vindo, Afonso. Obrigado, Adalberto. Obrigado a quem está nos prestigiando aí com a audiência. A gente tem muito que conversar. É um mercado pelo qual acredito que sejamos nós e também muitos do que estamos assistindo apaixonados, e a gente tem muita experiência para trocar, para aprender. É sempre um eterno aprendizado do nosso segmento. Vamos lá. Bora. Tenho dúvida que a próxima hora vai ser bem bacana. E a galera que estiver chegando no chat, não se esqueça das nossas regrinhas de ouro. Se você dá um like nesse vídeo, senta o dedo nesse like aí, que ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas conseguir acompanhar tudo isso. Também você pode compartilhar com quem não estiver assistindo, compartilha, chama para assistir. Mas lembrando também que tudo fica aqui gravado dentro do canal do CT, então pode assistir depois a qualquer momento, você pode compartilhar para a pessoa assistir depois, não tem problema nenhum. E observa se você está inscrito no canal do CT. A gente passou de 17.300 inscritos de forma orgânica aqui no canal do CT. Então, se você ainda não estiver inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. E quando você for ativar as notificações, atente-se a ativar todas as notificações. Assim, sempre que começar um programa novo, um episódio novo, você consegue acompanhar a gente aqui. Vamos dar um oi para a galera que já chegou cedinho aqui no chat. A gente tem a Viane acompanhando a gente, que bacana. Rafael da GPS, muito bom, boa tarde, bacana, Rafael. Ó, Silvano está aqui no chat, bacana, nosso querido professor Silvano Barbosa. A Luana Gomes, ó, o Christian está acompanhando aí também, segurança eletrônica na área. Marcel Espadoto, esse é um mega parceiro, já esteve aqui no episódio do Integrando, muito bacana. O Marcos Paiva, lá da BHC, que também já esteve no episódio do Integrando a Segurança. Se não me engano, foi o primeiro Integrando que teve convidado, foi o Marcos Paiva. Gabriel Mendes, da BHC, o Fernando Gonçalves, bacana, legal. Lembrando, reforçando, mandem perguntas, interage com a gente. Ó, vamos buscar consumir o máximo aí de conteúdo e conhecimento que o Afonso tem para compartilhar com a gente. E, Afonso, vamos lá. Eu sempre começo dessa. O Fábio Gaspar entrando aqui também. Um abraço. Vamos que vamos. Afonso, explica para a gente, conta para a gente. Quem que é o Afonso Oliveira? Bom, Afonso Oliveira tem 53 anos. Eu sou de Montes Claros. Moro em Belo Horizonte desde os 9 anos de idade. Nasci numa família muito humilde. Minha mãe era professora primária. Meu pai era lavrador. E nós viemos para Belo Horizonte para tentar a sorte, dada a dificuldade financeira em Montes Claros. Então, eu tive a oportunidade de, chegando à capital, ter meu primeiro emprego eu ia completar 10 anos de idade, fui trabalhar como carregador em mercado, e eu digo que foi aí que tudo começou, por incrível que pareça, porque a partir dessa oportunidade no mercado, eu sempre adorei matemática. E aí a matemática me levou a trabalhar numa banca vendendo frutas. Vendendo frutas, eu fiquei trabalhando nesse mercado dos 9 aos 13 anos praticamente. Uma cliente me convidou para trabalhar na empresa do marido dela. O marido não gostou, né? Obviamente, porque ele ia ter um menino lá de 13 anos de idade, um menor aprendiz. À época era possível, né? Hoje o menor aprendiz vai de 14 às 24.
Na época, a partir de 12, você poderia ser. E isso mudou minha vida, porque eu passei a ter um registro profissional e eu fui ser aprendiz de depósito. O aprendiz era uma empresa muito grande, muito tradicional, uma empresa de representante de shampoo, aquela marca Vela, que ficou famosa aí com Vela Seleção, Coleston e tal. E nessa empresa eu tive a oportunidade de ascender a 2 outros cargos. Eu ganhei 2 promoções por mérito, né? Eu passei a ser conferente. Nós tínhamos, por incrível que pareça, um computador em idos 1981. O computador ocupava uma sala inteira. Ele tinha um analista, um programador e uma digitadora por conta dele. Eu me recordo que a empresa fez um financiamento para comprar esse computador. E eu fui promovido e saí do depósito para ser um conferente. O que eu fazia? Eu conferia o pedido físico, o que o vendedor trazia do mercado, com o que era digitado. Isso me deu um olhar muito aguçado para detectar eventuais não conformidades em um documento, me permitiu um aprendizado para leitura dinâmica. Num segundo momento, eu fui promovido para a tesouraria dessa empresa. Eu era o caçulinha da história. Então, eu fazia cheques e eu preenchia o mapa financeiro para o diretor da empresa. Então, a parte de planejamento eu aprendi. A empresa contava com uma estrutura de contabilidade interna. Então, eu comecei a ter informação de fluxo de caixa, de planejamento, isso com 15, 16 anos de idade. Que legal. Num episódio, eu participei de uma reunião envolvendo vários gerentes de banco. Tá? A empresa ia buscar uma linha de crédito e os meus chefes, eu tinha 2 chefes, eram os 3, eu tinha 2 chefes. Eu participei da reunião para cuidar a empresa dos inteira era, que seria... Você só respondia para a empresa inteira, né? Exatamente. Uma empresa muito estruturada, muito organizada. E aí o que aconteceu? Entre as empresas, entre os bancos que estavam representados, havia um gerente do Banco Real. E esse gerente, que eu não conhecia, falou, olha, o banco tem oportunidade para pessoas com a sua faixa etária, para conhecer um pouco os processos do banco e depois você poder ter outra posição, ser promovido na área que melhor você se adaptar. Eu fiquei encantado com aquela oportunidade, com aquela possibilidade, porque até então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E essa seria uma oportunidade de eu poder trabalhar durante o dia e estudar durante o dia também. Eu conversei na empresa e como segundo eles, eu fazia parte dos planos da empresa, eles não me desligaram, eu apresentei minha demissão, né, até que eles arrumassem uma outra pessoa e tal, e fui para o banco. E aí voltei, né, a estudar durante o dia. O banco realmente foi uma escola extraordinária e eu aprendi em termos de organização também, porque a gente tinha, por exemplo, uma responsabilidade. Quando eu não estava treinando, eu fazia a movimentação e a armazenagem de documentos do banco. E, à época, você tinha um grande volume de cheques, né, físicos sendo emitidos. A minha agência, coincidentemente, era onde funcionava o CPD, e assim mesmo, né, o Centro de Processamento de Dados do banco. Então, era uma agência muito grande, muitos vigilantes, e eu tinha lá algumas atividades, e uma delas era de armazenar cheques. Eu cuidava para que amanhã ou depois, se um correntista precisasse de um cheque, eu tinha que fazer um bloco com aquilo, então eu pegava uma pilha de cheques, furava com uma furadeira mesmo, costurava com uma linha de sapateiro e agulha de sapateiro para transformar num bloco. E uma coisa que me incomodava era que muitas vezes um cliente pedia um cheque e aí um procurador, um caixa, requisitava um determinado bloco e não devolvia. E aí amanhã ou depois, quando eu precisava do mesmo bloco, eu não sabia com quem estava. Aí eu criei um controle. Então, fulano, você quer? Assina aqui para mim. Tá? E aí aquela pessoa ficava responsável até a devolução. Um belo dia, Adalberto, eu recebi um malote do banco e vi que no malote tinha um bloco daquele modelo que eu criei. Que legal. Tá? Eu achei extraordinário e aí o senhor Rogério, que era o procurador-chefe da agência, me chamou
me mostrou, e no meu saldo eu tinha recebido um salário mensal como prêmio por ter desenvolvido aquele modelo que o banco usou para resolver aquele problema deles, né? E aí tem um tudo certo. gancho, só fazer um parênteses até, que eu acho que é bacana frisar isso, que aí você trouxe nessas experiências iniciais, quer dizer, além da pouca idade, né, que esse é um ponto interessante de que a gente não precisa ter experiência para fazer algo que pode mudar alguma coisa, a gente precisa fazer, né? E o outro ponto é de focado em resolver dor, focado em resolver problema, que essa é uma baita virtude que as empresas buscam nas pessoas, que a gente precisa desenvolver dentro de nós, para nós conseguirmos ter uma vida melhor, conseguir se diferenciar, conseguir crescer, que é gostar de resolver problema. É fundamental, né, você identificar o problema e curtir resolver. E isso é o que faz diferença. E isso que é bacana quando você coloca aí os pontos de dores que você identificou. Opa, tá doendo, isso não é legal, isso não funciona. Legal, como que eu faço para passar a funcionar? E isso vai desde coisas que às vezes aparentemente parecem pequenas, né? Sim. Depois eu aprendi que isso é Pareto, né? Você pegar o seu maior problema e trabalhar a solução dele. Perfeito, né? Perfeito. E aí eu consegui conciliar a escola com o trabalho no banco e eu gostava muito da noite. E aí, à época, eram organizadas festas para os amigos e tal. Eu comecei a convidar os vigilantes do banco para fazer esse trabalho. E as pessoas me requisitavam, né, para cuidar da segurança de pequenos eventos. Né? Eu tinha os vigilantes e tal. Em determinado momento, eu organizei uma festa. Isso é em 1986. E fiz lá uma material de divulgação e tal, ganhei uns cartões de visita por conta disso, e eu não tinha o que escrever nesses cartões. E eu escrevi, pedi para constar segurança, produção e promoção de eventos. Na época havia em Belo Horizonte uma casa extraordinária, com shows todos os dias praticamente. E o meu sonho de consumo era ser conhecido nessa casa, né? Ter o acesso franqueado, ter acesso ao camarote deles. Eu dava cartão para todo mundo, né? Por quem eu visse nessa casa ganhava um cartão. Um belo dia eu estou entrando como cliente, um segurança que cuidava do camarote me chama e diz que o gerente quer conversar comigo. Achei aquilo incomum, mas opa, fui o famoso camarote da casa, finalmente. Entrei no camarote e ele queria uma indicação para um chefe de segurança. Eu, do alto do meu conhecimento, que era nenhum, né, ou quase nenhum, me auto-indiquei. Eu falei, não, eu cuido da segurança. Eu percebi o seguinte, bom, eu conheci a casa, imaginei que ele pudesse ter dificuldade a ponto de ele estar pedindo ajuda para uma pessoa que ele sequer conhecia, né? E falei, bom, vou arriscar, vou abraçar isso aqui. E ele fez uma aposta junto comigo. Coincidentemente, ele era um conhecido do diretor da empresa que eu trabalhei anteriormente, antes do banco, e pôde atestar em relação ao meu caráter, né? Esse tipo de coisa. Eu sabia que a casa apresentava alguns problemas, né? Eu via que havia um desvio de ingresso, esse tipo de coisa, né? E aí eu sei que no primeiro dia, dos 13 seguranças que haviam na casa, eu sugeri a dispensa de 10, no primeiro final de semana. Eu fiquei ameaçado na região do TPI por conta disso, porque eu tirei o doce da bala de algumas crianças, né? E aí o que eu fiz? Eu sugeri alguns vigilantes que eu já conhecia, já tinha referência, e à época eu estava começando a me envolver com um alistamento para o Exército. Eu sugeri também e busquei algumas pessoas da PE, da Polícia do Exército. Certo é que a coisa evoluiu, né? A casa, nós conseguimos implantar um bom padrão de trabalho. Comecei a ficar sendo um pouco de referência aqui no mercado, e nesse sentido alguns empresários de outros estados que passavam por essa casa, quando
realizavam outros que me pediam ajuda para a segurança. E aí eu identifiquei um conflito, porque eu tinha então uma agenda que era a seguinte: eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia segurança à noite. Opa, parei de estudar. Fiquei no banco e tal, e a coisa foi tomando forma. Eu parei no segundo ano do segundo grau, né? Parei, desisti, acabou. E a coisa foi evoluindo, continuei com a segurança. Um belo momento eu organizei uma segurança num show no Mineirinho. E aí eu tive uma receita correspondente a 2 meses do salário do banco. Falei, opa, tchau para o banco, está me atrapalhando. Vou cuidar de segurança. Fiquei na informalidade um tempo, cuidando do Santa Teresa Cine Show, exclusivamente. E o espelho, estando antes aqui, é que você não tinha referência no segmento. No segmento de eventos, você tinha aí uma pessoa que era extraordinária, que era tradicional, que era o Fonsecas, o Walter Fonseca, da Fonseca de São Paulo. Todos os artistas do show business, quem você pensasse de primeira linha, andava como segurança da Fonsecas. E aí ele era o meu ídolo, literalmente, né? E aí o que acontece? Eu falei, bom, vou montar uma empresa de segurança, Fonsecas Gang, Afonso Gang. Na época eu tinha 20 anos de idade, pelo Código de 1916 eu precisava ter 21. Conversei com minha mãe para ser emancipado e ela concordou, mas colocou uma condição. Falou, olha, gangue é muito feio. Põe anjos da guarda que Deus vai te ajudar. Que sensacional. E aí eu fui emancipado, montei a empresa, né, no escritório de contabilidade, não havia escritório. Durante muito tempo eu usei o Palácio das Artes, o foyer do Palácio das Artes, para ligar para os seguranças, para encontrar, para a gente ir para os eventos, esse tipo de coisa, trabalhando especificamente com eventos. A coisa foi tomando forma, alguns clientes de bandeira contínua quiseram contar com o nosso trabalho, e aí o que acontece é que nós ganhamos uma certa projeção, a Anjos da Guarda passou a ter uma certa projeção. Porque, como era um negócio inusitado até então, os jornais falavam da gente, revistas locais falavam, televisão. Nós tivemos uma oportunidade, à época, houve uma greve numa emissora de televisão aqui, e nós assumimos a emissora, a segurança dela, né? E o que ocorre é o seguinte, essa emissora tinha um programa nacional ao vivo, que fazia entrega de prêmios. E, como a gente estava na emissora aqui, eles nos convidaram a fazer esse trabalho em Minas Gerais. E nós fizemos um trabalho realmente muito diferente. Foi uma coincidência, porque a cidade em questão era Governador Valadares, e o local em que houve o sorteio de quem seria premiado era muito próximo do centro da cidade, do Rio Doce. E não havia como a equipe se deslocar de carro, porque estavam todas tomadas. O que eu fiz? Eu pus o apresentador no pescoço de um segurança e nós fomos a pé. Nós protegemos esse segurança, protegemos os telegrafistas e fomos a pé. E aí, no encerramento do programa, o apresentador, o Marcos Prota, ele falou em alto e bom som que teria sido impossível realizar o programa sem a nossa participação. Que legal. E aí, os outros programas, né, a Lucimara Paris era a diretora desse programa à época, ela passou a nos contratar sistematicamente. E nós fizemos programas no Rio, em Goiás, em Brasília, no Espírito Santo e em Minas Gerais. E esse contrato era da Fonsecas. E aí falei, pô, eu estou mexendo nas gavetas do meu ídolo. Batendo de frente com o seu ídolo. Né? Fiquei apavorado com o negócio. Ele não me conhecia, mas eu sabia, né, quem ele era e tinha muito respeito por ele. E aí eu peguei, ainda existe aquela revista Show Business, peguei o telefone da Fonsecas, liguei, ele me atendeu, eu me apresentei e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, nós estamos sendo contratados, eu sei que é um cliente seu, estou ligando para explicar o que aconteceu. Falou, não tem problema, você é meu herdeiro no Brasil. Alberto, eu fiquei com o ego lá em cima, né? E aí, o que acontece? Em algumas oportunidades, ele fazendo shows
de maior movimento, de maior monta em São Paulo, ele me pediu ajuda. Então, eu me recordo, por exemplo, quando ele fez Morumbi, o Michael Jackson, o Afonso, vem para cá. E aí, deu lá 50 homens de convidados do próprio artista, cuidei da família do artista. Então, a coisa foi evoluindo, foi tomando forma, mas ainda cuidando especificamente de eventos. Certo é que, em determinado momento, a Polícia Federal começou a entender que nós não podíamos realizar aquele trabalho, né? A menos que eu tivesse uma empresa de vigilância. E aí eu falei, bom, eu sempre resisti, falei, bom, uma arma, um vigilante, não vai dar certo. Eu comecei a fazer o seguinte, eu montei parcerias com empresas de vigilância. E a coisa foi andando, foi evoluindo e tal. E aí o que acontece? Quando houve o Rock in Rio, em 2002, salvo engano, a empresa responsável, que era a BSS no Rio, me pediu ajuda, né, o Renato, que é um grande amigo, me pediu ajuda e nós fomos para o Rio para ajudá-lo. E aí foi um encontro de várias empresas do Brasil inteiro. Foi muito interessante, porque nós ficamos em Jacarepaguá, num alojamento, então depois que o Rock in Rio acabava, a gente tinha um alojamento com campo de futebol, piscina, tinha churrasco toda madrugada, uma festa. Beleza. Né? Passado o Rock in Rio, algumas produtoras que participavam desse evento, que participaram, começaram a nos acionar aqui para realizar alguns eventos para ela. E eu tinha parcerias com a empresa de vigilância, estava muito tranquilo. Um belo dia, eu tinha que realizar um evento, eu tinha que começar uma montagem 4, 5 dias depois. A empresa que já era minha parceira me ligou, falou, não vou conseguir realizar esse evento. Falei, opa. Aí acendeu a luzinha amarela. Liguei, isso era uma segunda-feira, e eu ia começar a montagem na quinta. Acendeu a luzinha amarela, liguei para um outro empresário, não vou conseguir te atender. Liguei para um terceiro, não vou conseguir te atender. Liguei para o quarto, não vou conseguir te atender. Falei, opa, para tudo, tem algum problema. Aí eu comecei a puxar uma memória recente, falei, o som de fundo dessas pessoas era o mesmo quando eu estava ligando para eles estão no mesmo lugar. Segunda-feira, onde é que pode ser? Reunião do Sindicato das Empresas de Vigilância. Então, quem estiver lá não vai me atender. Vou ligar para alguém que não esteja lá. De fato, liguei para o empresário de vigilância que não estava lá e ele falou, olha, a Polícia Federal não quer que você trabalhe, você é um mau exemplo para o mercado, né? E esses convênios não podem acontecer. Por mais que eu tivesse dissociado, que era vigilância, que era porteiro e tal. Aí contratei essa empresa, falei, agora eu tenho que resolver a minha situação. Bati na porta do canal, o delegado, né, à época, o chefe da DLS aqui, falou, de fato, todo mundo que eu intimo aqui, que é clandestino, diz que trabalha como você é um mau exemplo para o mercado. Falei, mas o que eu faço é dessa forma. Falei, não, você não vai me convencer e tal. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou montar uma empresa de vigilância, mas eu preciso esperar. Falei, não, eu vou te dar o tempo necessário para vigilância. Não abuse, perfeitamente. E aí, Adalberto, o que acontece? À época, não existia o GESP, o processo era físico. Então, você pegava ali uma série de documentos da empresa, dos sócios, mandava para a DLS para análise. Se no intervalo dessa análise alguma certidão vencesse, o processo era paralisado, você tinha que mandar uma certidão nova, às vezes com o tempo outra vencia, então era uma briga de datas. Depois que esse processo era saneado, ele ia para Brasília para finalmente ser autorizado ou não a empresa enquanto empresa de vigilância. E nessa brincadeira eu tive aí um consumo grande de tempo, porque você tinha certidões com diferentes prazos de validade, desde 30 até 180 dias. E aí a coisa evoluiu, né? Infelizmente a gente conseguiu superar esses obstáculos iniciais, o processo foi para Brasília e parou. Falei, opa, vamos descobrir, né? O que aconteceu. Vamos para Brasília. E aí eu marquei, pedi um horário com a Coordenação Geral de Segurança Privada à época, doutor Lobato. Marquei, vesti um terno, marquei numa quarta-feira, 9 horas da manhã. Eu tinha uma irmã falecida, infelizmente, que morava em Brasília,
e que tinha um alto cargo em Brasília. Ela era coordenadora nacional do Bolsa Família, trabalhava no Palácio do Planalto. E eu fiquei na casa dela, né? E no dia cheguei lá, pontualmente, de terno, não fui atendido às 9, não fui às 10, não fui às 11, não fui ao meio-dia, não fui o dia inteiro. Fiquei na antessala esperando enquanto as pessoas entravam. Encerrado o dia, eu perguntei se eu podia voltar no dia seguinte. E aí, pode voltar. Na quinta-feira, fiquei às 9, às 10, fiquei de novo o dia inteiro. A sorte foi que eu levei mais de um terno, né? E estou esperando, nada aconteceu. Quando eu cheguei na casa da minha irmã à noite, eu desabafei. Falei, olha, você tem, Brasília tem, todo mundo conhece todo mundo, né? Ela tinha um PIN do palácio. Falei, vamos lá comigo, com esse PIN seu aí, você vai me ajudar a resolver. Falou, não vou. Se eu te ajudar, você vai ficar devendo favor o resto da vida, e eu também. E eu não trabalho desse jeito. Vai lá amanhã para você tentar mais uma vez. Beleza, fui lá, mesmo processo. As pessoas do corredor já me conheciam, agentes, analistas. Era assim, né, desagradável ter que passar o dia inteiro num corredor, né, na sala esperando, mas fiquei lá o dia inteiro de novo. Fim de tarde eu fui chamado. E aí, uma pilha de papéis, ele tirou o meu processo. À época, era possível usar o Nextel. Então, tinha lá a nota fiscal, contrato da Nextel, e pediram uma foto do rádio. Falei, perfeitamente, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para eles fazer uma foto lá em Belo Horizonte, e eu usava o Nextel também, falei, o meu está aqui, eu faço uma foto aqui, a gente digitaliza. Não, essa foto pode ser manipulada. Você volta, eu vou mandar o processo para Belo Horizonte, e você entrega isso lá, e ele volta para cá. Ele me deu um banho de água fria, e aí, né, um sabor extraordinário. Porque quando eu desço no prédio da Polícia Federal, tinha um caminhão da CUT anunciando uma greve da Polícia Federal. Caramba, que fazem a... Eu falei, tá quer difícil, saber? Desisto. Me venceram, desisto, não vou fazer. Aí liguei para a Vânia, minha esposa, né? Deixa eu tomar uma aguinha para vencer a emoção aqui. Sim. Porque isso aí sempre me marca muito. E aí falei com ela, olha, não dá, tem barreiras que são intransponíveis, né? Eu já venci algumas, mas tem algumas que realmente não vou conseguir superar. Falou, não, agora você vai até o fim. Você chegou até aí, você vai até o fim. Depois você muda, você vende a empresa se quiser, mas agora você vai até o fim. Aí eu voltei, completei isso, fui autorizado finalmente. Coincidentemente, minha primeira portaria, minha primeira publicação saiu no dia 19 de abril, que é o dia do Santo Expedito, das causas impossíveis. Né? E aí, num outro momento, eu estive com o doutor por ocasião, aqui em Belo Horizonte, por ocasião do que seria um pré-lançamento do GESP. Coincidentemente, o doutor Licínio, que hoje é o coordenador geral, à época ele era um jovem delegado já na coordenação. Ele foi uma das pessoas que muito me deu amparo, me deu orientação. Né? Eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele desenvolve pela segurança privada, porque ele é um entusiasta dela desde sempre. E aí nós fomos lá para a Polícia Federal, né, para a superintendência. Aí o meu primeiro escalão, né, veio advogado, meu sócio, todo mundo de terno, com PIN da Anjo da Guarda. E aí eu fui até ele no final da apresentação. Doutor Lobato, estive com o senhor lá na sua antessala durante alguns dias. Tal. É um prazer recebê-lo aqui em Minas. Tal, né? Beleza, fase superada. Mas isso me ensinou o seguinte: eu tive dificuldades. E essas dificuldades, primeiro, você tem que ter resiliência para superá-las. Segundo, que você não pode se permitir cometer erros grosseiros que coloquem o que você conquistou em risco. Então, hoje se fala muito em compliance, se fala muito em ESG, mas nós temos algumas práticas que nós adotamos na empresa que vão desde o início da atividade.
Aqui em Minas Gerais havia um jornal que era o Diário da Tarde. A brincadeira, ele era do grupo de Minas, e a brincadeira que se fazia à época era o seguinte: se você torcer o jornal, sai sangue. Tá? Então, o que a gente buscava era o seguinte: quando um cliente fazia um contato, qual que era a chance desse cliente sair nesse jornal? Porque se ele for sair nesse jornal, nós não vamos atendê-lo. E eu me recordo de uma oportunidade, sim, completamente sem dinheiro, a empresa sem faturamento e tal. Nós recebemos uma ligação para um contrato muito bacana, e o cliente acenou com um pagamento antecipado, e aquilo meus olhos brilharam. Tá? Imagino. Aí dei uma pesquisadinha, olha que eu abro o jornal, quem está lá? Tá ele lá. Esse cliente. O que era isso? Não sei se você se recorda, isso teve uma repercussão nacional, que era a máfia, que era a pirâmide dos containers. As pessoas compravam containers com a promessa de que eles seriam alugados, com uma rentabilidade extraordinária. E aí, claro, pisei no freio. Né? Não dava. Eu tive muita dificuldade para quê? Para amanhã ou depois aparecer um problema desse associado à nossa empresa. Sim. Né? Da mesma forma, nós tivemos uma situação envolvendo conflito de terra, conflito agrário. Tá? O cliente, ou o pretenso cliente, conseguiu expulsar por próprios meios quem tinha invadido a terra dele. Ele precisava de alguém que mantivesse. Mas ele tinha pessoas que moravam ali há anos. Não tinha tido tratativa judicial aqui, problema no dia seguinte, e aí ia ter o meu vigilante armado. Afonso, sua internet está com um pouquinho de problema. Nós sempre fomos dicos. Está me ouvindo agora? Eu acho que a internet está com um pouquinho... Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um oi rapidinho para a galera que foi entrando no decorrer do bate-papo aí, que eu não referenciei no começo da conversa, como Cirlei Alves, professor Tianes, que honra ter você aqui, Fábio Molinari, Zé Roberto da Techboard, super parceiro, Fábio André, Vanessa Pereira, o Denilson Ribeiro lá da BHC, Andréia Cordeiro, Adalberto Fonseca, pessoal do Anjos da Guarda, Rogério de Souza, Savana Aline Souza, o Anderson Lira, o Cristiano Miranda, Jackson de Castro. Lembre-se, hein, galera? Senta o dedo nesse like aí, vamos ajudar o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E aí a gente vai rapidinho para uma mensagem do apoiador do CT Segurança aqui. A gente já volta rapidinho para continuar ouvindo essa história, a trajetória do Afonso, que até agora está simplesmente sensacional. A gente já volta, é rapidinho. Quer minimizar riscos, diminuir custos e fortalecer a segurança da sua empresa? Conheça a solução Ronda Sênior, da Sênior Sistemas. A ferramenta é ideal para empresas de qualquer segmento, que buscam por flexibilidade e alta performance. Faça a gestão e o monitoramento centralizado de acessos, circulação de pessoas e veículos. Combine dispositivos eletrônicos de segurança com a supervisão remota dos seus ambientes, através de dados e imagens em tempo real. Fique de olho no que realmente importa, o seu patrimônio e quem circula por ele. Integração nativa com os mais reconhecidos fabricantes de hardware e com a solução de HCM da Sênior. Acessibilidade com um sistema na nuvem. Plataforma intuitiva para decisões rápidas. O sistema Ronda Sênior, da Sênior Sistemas, é referência na solução de acesso e segurança eletrônica no país. 5 das maiores montadoras do Brasil usam a solução, 65 mil dispositivos e 120 milhões de acessos gerenciados, mais de 2.100 portarias gerenciadas. Fortaleça a segurança do seu negócio com o Ronda Sênior, da Sênior Sistemas. Muito bom. Bom, vamos lá, Afonso. Eu quero continua nessa saga aí que está simplesmente sensacional. Tenho certeza que a galera que está acompanhando está aí ansiosa para ver que hora que a coisa destrava e anda. Continua aí para a gente, por favor. Bom, e aí o que acontece? Alguns percalços, né? Alguns clientes que tinham problemas e a gente não podia atendê-los, infelizmente, e nós sempre nos mantivemos nessa toada, né? Então, quando a gente vê... Hoje, quando a gente começou a estudar compliance, por exemplo, nós percebemos que muitas das práticas nós já adotávamos, né?
Nós sempre tivemos um cuidado. A mim incomoda, Adalberto, o fato de nós sermos um universo extraordinário de pessoas trabalhando com segurança. Por quê? O ideal seria não precisar da segurança. Eu me recordo que eu estava assistindo num outro país uma final de um torneio de beisebol e eu vi lá pouquíssimos seguranças. Eu ainda brinquei com um amigo que morava lá nos Estados Unidos. Falei, olha, aqui eu ia morrer de fome. Então, eu sinto que nós temos uma dívida social muito grande, porque nós ganhamos e nós temos receita com uma chaga social, com uma mazela, né? É óbvio que a gente gera emprego, que nós pagamos impostos, mas, infelizmente, não fosse a violência, nós não teríamos tanta exposição, tanto volume de negócios, né? Agora, você não acha que, pegando esse ponto, assim, que concordo total contigo isso, mas embora tem, né, o outro lado que as empresas vêm para resolver dores ou ajudar a resolver dores da sociedade, e aí, ok, seria melhor que não existisse a dor, mas já que a dor existe, que pelo menos existam alguns remédios, né? E o segmento de segurança, ele atua com isso aí. Mas tem o outro lado também, o quanto o segmento de segurança a gente tem conseguido, seja com tecnologia, seja com a mudança de cabeça de quem está fazendo a gestão dos negócios e tudo mais, conseguir entrar em outras atividades, resolver outras dores dos clientes, das empresas, dos condomínios e tudo mais, que não só a segurança, né? A gente vê cada vez mais, às vezes a gente, com algum serviço, com alguma solução tecnológica, resolvendo questão de marketing, questão de redução de perdas e várias outras coisas, ou seja, talvez a gente comece a caminhar por alguma coisa e a gente conseguir resolver mais dores ainda e talvez isso fazer a conta fechar um pouquinho mais. O que você pensa disso? Eu concordo plenamente, seu comentário é extraordinário e é interessante você tocar nesse assunto pelo seguinte, na linha do tempo, eu me recordo que lá nos primórdios, lá no século passado, quando eu comecei, em muitas oportunidades, eu me recordo de duas, tá? Que eu fui convidado, né, intimado, sei lá, fui convidado para visitar o chefe da Polícia Civil, tá? E para visitar o comandante do policiamento da capital. A alegação do comandante da capital à época, né, com o que ele detinha de informação, com o que era usual na época, é que nós estávamos usurpando uma função pública, que era a segurança. E isso porque, à época, nós gravamos, nós participamos da gravação de um evento, salvo engano, foi um clipe do Skank, lá no Mineirão, durante uma partida entre Cruzeiro e Atlético. E ele estava acompanhando esse trabalho em loco, porque é um evento que movimenta milhares de pessoas e com um clamor, né, com um nível de emoção extraordinário, né? Então, felizmente, houve uma evolução, está muito claro hoje o seguinte, as atividades são complementares, né? A gente tem uma troca de experiências muito grande. O grupo de gestores de segurança em que eu participo aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós nos reunimos e nós temos tanto profissionais da área de segurança pública como segurança privada. E nós temos informações que realmente promovem uma maior integração e que facilitam o trabalho de ambos, né? Tem um outro aspecto. Quando eu estou provendo ali a segurança para um cliente privado, eu estou diminuindo a necessidade de uma segurança pública. E aí tá certíssimo esse raciocínio pelo seguinte, o interesse privado ali, ele não é coletivo. Então, o Estado não tem que arcar com aquilo, né? No mesmo sentido, hoje você tem várias tecnologias, aquele profissional de vigilância que estagnou, que era o bruto, que fazia o básico, ele não tem lugar no mercado. Nós temos um serviço que, infelizmente, requer um investimento extraordinário por parte de quem toma aquela prestação de serviço, o cliente paga por isso, e então nós temos que ter uma entrega que supere essa expectativa, né? Nós precisamos agregar tecnologias, né? E mesmo as tecnologias, a gente percebe um avanço muito grande
eu estava conversando há uns dias atrás, aqui mesmo no YouTube, com um amigo, e ele tem uma empresa de tecnologia, que é a FindMe, e a gente estava comentando a respeito da evolução Gabriel? desse... Isso. Gabriel já esteve com a gente aqui no Integrando também. O Gabriel é ímpar, um sujeito ativo, inteligente, disponível, ele é campeão. E o que chamou a atenção foi o seguinte, ele me provocou, falou, como é que foi a evolução? Cara, eu comecei a trabalhar, eu tinha um relógio de vigia. O relógio de vigia que tinha um cartão, tipo um cartão de tacógrafo, dentro daquele relógio, e o vigia percorria as áreas para bater, virar uma chavinha. Então, hoje, quando você tem isso remoto, quando você tem isso online, quando você tem indicadores de performance, né, você consegue apresentar um resultado, você consegue ter uma integração maior com a dor do seu cliente. E aí é o que eu digo sempre, o nosso objetivo tem que ser prover a segurança, claro. Né? Eu tenho para mim que a segurança consiste em você proteger no espectro muito amplo. Né? O profissional que está ali, quando ele realiza um bom trabalho, ele protege a marca pessoal dele como profissional, ele protege o empregador dele enquanto prestador de serviço, ele protege a marca do cliente, ele protege a marca da família dele, por incrível que pareça. Porque vamos pensar, quando você contrata um profissional, ele tem as habilidades, sim, mas tem muita coisa que você contrata que tem a ver com a formação dele. A forma de abordagem, a educação, por mais que a empresa invista na formação de um profissional, tem minúcias que ela não vai promover. E isso é a família. Né? Então, eu gosto, por esse aspecto, eu gosto de contratar por brilho no olhar. Esse é um ponto que eu queria ouvir de você, né? Quando, ao longo da sua jornada aí, se relacionando com pessoas, tendo time, né? Tendo que motivar o time, crescer o time, pessoas que ajudem a resolver, o que faz, né, o Afonso querer alguém dentro do seu time? Sinceramente, é um casamento, tá? É o brilho no olhar, a troca de brilhos. Né? Você vê o seguinte, essa pessoa tem aderência para o nosso negócio? Tem. E ela, pessoa, como é que ela é? Como é que ela interage com os seus pares, por exemplo? Não adianta eu ter o melhor profissional se ele não pode, por exemplo, trabalhar em equipe. E, nesse sentido, eu digo sempre que eu tenho muita sorte, tá? Porque o meu índice de acerto em termos de detecção de mão de obra que vai agregar conosco, ele é muito grande. Quando eu olho para a minha empresa hoje, primeiro eu tenho pessoas que estão comigo há mais de 30 anos. Legal. Isso é um indicador bacana demais, né? E eu tenho pessoas, né, você citou nomes aí, por exemplo, que estão comigo há pouco tempo, mas que têm uma aderência tão grande à empresa que é como se tivesse os 30. Tá? Eu me sinto como se eu tivesse vários sócios. Existe um espírito de dono. Como desenvolve isso, Afonso? Como que você entende que é um caminho para conseguir ter esse espírito, né? Tanto o lado da empresa, do líder, quanto do liderado? Primeiro é a pessoa ter a capacidade de errar. Tá? Quando eu entrevisto uma pessoa ou quando eu não participo do processo e numa primeira conversa, né, principalmente a administração, eu digo que eu adoro erros novos. Mas eu adoro erros novos. Pelo seguinte, primeiro, só erra quem faz. Porque a pessoa pode ser omissa e não errar nunca. Segundo, a pessoa que errou e tem a capacidade de reconhecer que ela errou, ela já tem meio caminho andado para que aquilo seja superado e que ela possa produzir de forma efetiva. Perfeito. Né? Nós não podemos ter erros desordenados, nós não podemos ter erros técnicos. Tá? O que eu chamo de um erro técnico? Se eu tenho um profissional que foi contratado com essa especialização, no que é o básico dele, por exemplo, eu não posso ter um vigilante que atente contra uma pessoa de forma desorganizada, né? Que use violência, por exemplo, sendo que existe um estudo de
Primeiro, a violência ela é incabível em qualquer momento, mas ainda que cabível numa última instância, você tem o uso progressivo de força, né? A gente vê aí, você falou o Teanes aí, que é um cara que o mercado admira, respeita, é um cara sensacional em termos do que ele divulga de boas práticas, né? Eu tenho certeza que ele concorda, ele deve estar sentindo a cabeça aí, né? Então, esse tipo de erro não é possível, não é razoável que seja cometido. Mas falhas em processos ou melhorias de processos em tentativas de acerto, isso você tem que permitir sempre, né? Esse final de semana nós fizemos uma imersão com o Claudemir Oliveira. O Claudemir Oliveira foi diretor da Universidade Disney e ele promoveu um ciclo de estudos esse sábado. E foi interessante porque eu convidei algumas pessoas e aí, quando eu conversei com o Claudemir a primeira vez, eu tinha feito a minha inscrição, tá? E aí, depois a gente trocou umas mensagens do LinkedIn e tal. Eu falei, olha, talvez eu coloque mais umas 4 pessoas para participar com a gente. E aí, a hora que eu vi, que eu imaginei o seguinte, pô, um sábado, né? As pessoas têm mais o que fazer, né? É um convite, ninguém é obrigado a fazer. Eu sei que a minha inscrição individual, depois somaram outras 4, depois nós passamos para 8, depois nós passamos para 10, depois nós passamos para 12, depois nós passamos para 15. Legal. Nós fechamos em 18. Tá? E, assim, a aderência das pessoas, nós tivemos já, depois disso, ontem reuniões, amanhã nós temos outra, exatamente para falar e para a gente tratar como é que nós podemos melhorar a relação do cliente. E quando eu falo cliente, eu digo cliente interno, principalmente, né? Porque ele é que está nos representando. Eu tenho, por exemplo, grandes contratos. Nós assumimos aqui uma conta recente do Alphaville. Nós substituímos uma empresa que estava lá há 16 anos, né? Uma empresa hiper tradicional, hiper competente, que foi recentemente incorporada pelo maior grupo em operação do país, né? E aí, num primeiro momento, antes de haver a tomada de preço, um dos residenciais já buscou uma alternativa e nos procurou e nós fechamos esse contrato, antes do contrato macro, né? Porque são vários residenciais. E aí, depois que a gente implantou e tal, eu estava conversando com o diretor desse residencial, falei aqui, como é que você descobriu a Anjo da Guarda? Né? Porque nós estamos batendo na porta aí há 16 anos e ele falou, Afonso, eu estava fazendo um curso de tiro e um dos alunos desse curso de tiro, que também é instrutor, mas lá era aluno, é um colaborador seu. E eu perguntei como é que era a empresa, já tinha escutado falar e tal, mas perguntei como é que era e ele falou como é que vocês se comportam, como é que é o relacionamento e tal. E foi em função disso que nós despertamos para uma aproximação com vocês. Cara, então eu tinha lá um agente de segurança, ele é um agente, ele cuida de uma família aqui para a gente, tá? Um agente de segurança no horário de lazer dele, foi proativo, interagiu. E aí, esse é o brilho no olho, né? A proatividade, o fazer mais do que te pedem, né? E de forma genuína, né? E aí eu liguei para ele, né, para agradecer, porque falou, não, de fato, me perguntaram, e eu falei o que acontece. Falei, que ótimo e tal. Que dia que você está de serviço? Ele falou, não, eu estou de férias. Aí pensei, falei, pô, o cara está de férias e ainda assim, né, já tinha passado um tempo. Falei, presta atenção, então, quando você voltar, porque tem um presente lá para você. Tá? Porque como foi um projeto que acabou não tendo um padrinho, né? E aí nós fizemos um reconhecimento financeiro para ele, também foi muito bacana, ele ficou todo satisfeito, né? E atuou como um multiplicador, né? Hoje a gente tem isso, Adalberto, com muita clareza. Por exemplo, nós temos uma universidade corporativa, né? Porque a minha história não parou. Você lembra que lá atrás eu disse que eu tinha parado de estudar? Então, isso que eu ia chamar a atenção. Como que você retoma, né, depois né, com mais idade, os estudos? Eu acho que isso é bacana. Isso foi muito passar essa bacana, mensagem também. Porque eu sempre gostei que as pessoas estudassem, sempre. Tá? Sempre incentivei, sempre que pude
participamos enquanto empresa, patrocinando e tal, e eu não tinha o segundo grau. E um belo dia eu estava conversando lá com uma psicóloga que era a coordenadora nossa de RH, e falei, olha, vamos incentivar as pessoas a estudar, né? Salvo engano, eu tinha umas 300 pessoas que não tinham concluído o primeiro ou o segundo grau, era uma coisa assim. Era um número muito grande. Falei, vamos divulgar isso, a gente patrocina as inscrições de um supletivo, a gente monta uma biblioteca, né, para que eles possam ter conteúdo para estudo. E você pode me inscrever também para eu poder dar exemplo. E ela regalou o olho, porque, né, como não fazia diferença para mim, né, no dia a dia, né, ninguém me exigia. Você tem um curso superior para você, né, não fazia diferença. Mas no meu íntimo fazia. Né, eu sempre fui apaixonado pelo direito. E aí o que acontece? Isso em idos 2009, tá? Eu falei, quer saber? Então vou abraçar esse negócio, final do ano eu vou fazer um vestibular, tudo certo. E aí, coincidentemente, uma sobrinha da minha esposa vinha para Belo Horizonte para fazer um vestibular para a Faculdade de Direito, que é uma faculdade que é a referência, é a primeira em aprovação na OAB aqui em Minas, que é a Faculdade Milton Campos. Eu falei, quer saber? Como eu vou fazer vestibular no final do ano, eu vou fazer agora para treinar, né, porque eu nunca tinha feito nenhum. Né? E aí, uma semana, entrei no site da faculdade, peguei provas anteriores e fui fazendo no escuro. E acertava muita coisa. Né? Falei, não vou passar muita vergonha nessa história, não. Eu sempre gostei de português e de matemática. Né? E eu insisto com a minha filha, né, até hoje, tudo bem que ela fala inglês e tal, muito bem, morou fora e tal, mas sempre tive matemática e português como referência. E aí fiz o vestibular, passei em 76º. Tá? Falei, opa, tem que aproveitar esse negócio. Mas eu não tinha o segundo grau. Né? E aí eu tinha combinado com o meu time o seguinte, falei, olha, eu vou fazer, mas eu vou fazer direito. Tá? Então eu vou estudar de manhã, e aí foi que eu montei um escritório na minha residência, que me ajudou, inclusive, na pandemia, que já estava pronto, né? Com acesso remoto e tal, com VPN, com tudo. E aí, bom, fui à faculdade, falei, olha, passei, e agora? Falei, não tem jeito não, você não tem segundo grau. Falei, mas eu vou fazer supletivo. Falei, você pode fazer o seguinte, você pode buscar a Secretaria de Educação, e se você conseguir fazer direto as provas, você pode ficar até 2 meses, até 20% do período letivo do primeiro semestre, sem o seu nome figurar em lista de chamada, que é o número de faltas que o MEC aceita, e se você conseguir resolver isso nesse intervalo, ok, senão, um abraço. Perfeitamente. Vamos à Secretaria de Educação. O não eu já tinha, né? Sim. E aí procurei a secretaria e eles me disseram, bom, você passou, tem comprovação? Tem. Peguei lá a relação, uma declaração da Milton Campos, e me habilitei para fazer direto os 4 módulos, que eram as provas. E aí eu passei em tudo, inclusive na minha malfadada química, que era o meu calcanhar de Aquiles. Né? E aí tudo certo, ingressei na Milton Campos, foi uma experiência extraordinária, porque eu não tinha o compromisso que os meninos tinham, então eu virei meio que, fui adotado por eles. E aí o que acontece? Mas eu tinha um olhar para algumas disciplinas que eram importantes para a gente. Então, por exemplo, em 2011, numa aula de direito empresarial, falando de questão tributária e tal, eu já tinha 2 empresas, né, uma de vigilância e uma empresa de serviços. E tinha uma estrutura de eletrônica muito incipiente, vinculada à empresa de serviços. E aí, numa fala do professor, meu amigo, Hugo Antijo, tá? Eu falei, opa, eu tenho que abrir outra empresa. E eu abri outra empresa. Essa empresa hoje é a que mais cresce, porque é a empresa de tecnologia do grupo. Tá? Para ela, eu tenho a matriz em Belo Horizonte, tenho uma filial em Betim. Né? O Hugo até hoje conta isso em sala de aula, né? Porque é um case que saiu de lá. E aí eu tenho sobrinhos que depois, né, tanto da parte da minha esposa quanto da minha parte, que fizeram. E aí, por último, um sobrinho, ano passado,
teve uma aula com o Hugo, ele falou, eu conheço a história, meu tio. Que legal. Né? Sensacional. E aí, como eu falei, na Milton Campos foi uma experiência extraordinária, até porque eu fiz com mais idade, sem esse compromisso. Eu dividi o curso, seriam 5 anos, eu fiz em 5 anos e meio, peguei os 2 últimos períodos e dividi em 3. A exemplo dos meninos, eu fiz a OAB no 9º período, passei, eu sou advogado, embora não exerça, né? Isso me ajudou muito também na empresa, porque eu tenho um advogado que me acompanha, ele assinou o meu contrato inicial, da firma individual, né? Então, assim, um amigo antes de tudo, um parceiraço. Mas tem coisas no dia a dia que eu não preciso gastá-lo, né? Sim. E aí, durante o curso, o que nós combinamos foi o seguinte, todas as consultas que fossem para ele deveriam passar por mim, todas as respostas que viessem dele passariam por mim para que eu ganhasse mais bagagem. Tá? E assim foi feito. Né? Eu aprendi muito, inclusive das demandas internas da empresa, né? Da parte contratual, da parte de documentação, né? Da parte de acompanhamento de processos junto à Polícia Federal, por exemplo. Eu tenho muito orgulho de às vezes, você ter lá uma notificação e eu próprio respondo com embasamento legal e aquela notificação é cancelada. Né? Isso, para mim, é extraordinário, é um ganho muito grande de qualidade. Né? Legal. E a empresa roda hoje, nós somos quase 1.300 pessoas, matriz em Belo Horizonte, uma filial em Itaúna, uma base de operações em Pouso Alegre e uma filial da empresa de eletrônica em Betim. A nossa opção é de atender exclusivamente o mercado privado, nós não temos cliente público, terminantemente, aí é a opção comercial. Nós optamos, desde 2018, por exemplo, como eu disse, eu sou muito inquieto e tem algumas provocações que eu não resisto e busco solução para elas. Eu acho um absurdo, por exemplo, que a gente tenha tanta poluição gerada pela nossa atividade. Né? E aí, em determinado momento, eu estava conversando com um amigo meu, que tem uma ONG que trabalha nesse sentido, que é a Save Cerrado, e falei, eu tenho que, de alguma forma, compensar isso. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário. Tá? E aí nós fizemos um inventário de geração de poluentes. Tá? Eu fiquei assustado, cara. Não, absurdo. Primeiro que a matriz energética que a gente consumia de combustível, por exemplo, era notadamente gasolina. Era um consumo altíssimo, um volume financeiro muito grande. E, assim, o que nós gerávamos de poluição para o meio ambiente era assustador. Eu falei, não, eu não posso ter essa pegada toda. Eu já tinha um incômodo de estar exercendo uma atividade por conta de uma mazela social, né, da violência. Né? Os indicadores de violência hoje, quando você pega qualquer estudo aí, a perda que o país tem em termos de PIB com a violência é uma coisa extraordinária. Sim. Né? Então, isso já me incomodava. Falei, eu tenho que recuperar isso. E aí, fizemos um estudo, houve todo esse inventário de veículos nossos de escolta, da parte de estrutura nossa. Nós revisitamos a matriz energética, adotamos alguns protocolos, trocamos frota, tiramos carros e fizemos substituição, por exemplo, alguns veículos de administrativos por empresas de transporte, né? Transporte por aplicativo. O resultado disso, nós compensamos a emissão de poluentes que nós tínhamos à época, mantivemos isso. E o mais legal disso é que, além de eu ter tirado a nossa pegada, de poder colocar a cabeça no travesseiro com muita tranquilidade, num segundo momento isso se pagou. Tá? Não era o objetivo, não. Tá? Ótimo. Mas mostra como fazer o correto, bem, ele financeiramente pode ser viável também, né, Afonso? Pois é, só. Afonso, então, o papo está sensacional, a gente está estourando aqui o nosso tempo, mas dá para demais, né? Não, mas ótimo e certamente cabe aqui a gente até ter uma nova conversa.
Mas o nosso querido professor Silvano Barbosa, ele sempre deixa uma perguntinha especial para o convidado, e eu não posso deixar a gente acabar sem ter a perguntinha dele para você. Vamos lá, galera. Não, mas aí a pergunta do ótimo, e certamente cabe aqui a gente até ter uma nova conversa. Mas o nosso querido professor Silvano Barbosa, ele sempre boa tarde, pessoal do Integrando Segurança, boa tarde, Alberto Beaja, muito boa tarde, Afonso, seja muito bem-vindo aí ao Integrando. Então, uma pergunta muito legal para você, que é o seguinte: você tem feito de uma forma primorosa todo esse trabalho de investir em quem está investindo o seu tempo junto com você na sua empresa. Eu acabei de acompanhar aí um colaborador novo que entrou na sua empresa, agradecendo, né, que vai iniciar com você, e você comentando embaixo no LinkedIn que conta bastante com isso, tá? Isso é uma forma de trabalhar junto com a equipe muito legal. Mas a minha pergunta tende ao futuro, né? Olhando lá na frente, daqui 10, 15 anos, qual é a sua expectativa, qual é o seu planejamento para essas sementes que você está plantando hoje? Conta pra gente. Bom, primeiro, eu gostaria que a empresa permanecesse no mercado. Tá? Eu penso o seguinte: por mais que eu respeite as grandes estruturas, existe uma perda de identidade extraordinária quando você se incorpora a um grande grupo. E eu perdi concorrentes extraordinários recentemente por essa incorporação. Então, é claro que a mosquinha azul sempre te belisca, sempre te morde, porque o apelo financeiro é muito grande. Mas o que eu tenho feito hoje é desenvolvido talentos dentro da empresa para que a empresa supere a minha geração. Tá? Então, hoje nós temos buscado, dentro das contratações que nós fazemos, com o aprendizado, que as áreas tenham maior autonomia, que a gente consiga reter talentos, né? Eu gosto de pensar o seguinte: é muito bom quando eu invisto e a pessoa permanece, né? Por mais que isso requer investimento financeiro. A contramão disso seria eu investir e a pessoa ir embora, está no risco. Agora, o pior cenário seria eu não investir e ela ficar. Não tenho dúvida. Aí defiaríamos todos, né? Eu tenho áreas na empresa hoje que empresas do meu tamanho, talvez um pouco menores, não tenham, né? Desde uma controladoria, contabilidade interna, área de qualidade. Mas isso tem nos ajudado, primeiro, a interagir melhor com o mercado e apresentar uma solução de segurança mais eficaz para o nosso cliente. Segundo, é que nos dá uma enorme tranquilidade de que o trabalho que a gente desenvolve ele tem uma repercussão positiva, né? A gente percebeu aí recentemente no último anuário que foi publicado, o anuário de segurança, que houve uma diminuição extraordinária no volume de empresas e no volume de postos de vigilância. Mas o interessante, a matemática, e eu gosto muito da matemática nesse sentido, é o seguinte: proporcionalmente nós tivemos uma diminuição maior de empresas do que de postos de serviço, embora eles também tenham diminuído. Então, se a gente conseguir ser forte, ser resiliente, o mercado tem muito ainda a nos oferecer, e eu acredito que nós tenhamos muito a oferecer para ele. Daqui a 10, 15 anos, certamente, Silvano, com mais estrutura, com mais maturidade, com novidades, porque o mercado ele tem crescido muito rápido e como você mesmo comentou, Adalberto, nós temos trazido para a área da segurança situações que antes eram praticadas por outros tipos de profissional, né? Então, nós queremos estar prontos, estar preparados e com uma estrutura realmente consolidada para abraçar da melhor maneira possível as demandas que vão surgir. Legal, sensacional, muito bom. O Ciron Ulisses passou por aqui, o Kleber Reis também passou por aqui, a Nanda Carvalho até coloca aqui, Afonso, que tem um diretor formado em Direito, salvou ela em diversos pontos em matérias voltadas ao direito e a cursos contábeis também. Muito bacana isso. Afonso, quero te agradecer imensamente por ter topado o convite, por toda a trajetória fantástica, parabenizar também, sensacional. É inspirador e esse é um dos objetivos do Integrando a Segurança, então fico muito feliz que tenho certeza que a gente conseguiu levar isso para quem nos assistiu e que vai nos assistir, porque lembrando que esse conteúdo fica aqui gravado no canal do CT, então quem de repente chegou no final pode compartilhar, mandar para outras pessoas assistirem, que realmente conteúdo sensacional. Quero te agradecer por ter topado o convite e te deixo aí para você fazer suas considerações finais, quem quiser entrar em contato contigo, com Anjos da Guarda, enfim, o que você achar que é válido falar aí, o palco é seu, fica à vontade.
Tá ótimo. Bom, quem agradece sou eu pela oportunidade. Quero te cumprimentar e dizer que o nosso mercado ele tem, felizmente, tido um incremento, um aumento do nível da régua, com pessoas como você, com pessoas como o Neves, como o Tianes, que são entusiastas e que não se importam de multiplicar e disseminar seu conhecimento. Tá? Eu acho isso muito bacana. Realmente, o nosso mercado precisa ter pessoas que se dediquem, que se doem, para que a gente possa, primeiro, colocar de escanteio aquele oportunista, aquele espertalhão e aquele que promete, mas não vai cumprir. Né? Em relação a contatos comigo, eu estou no LinkedIn, Afonso Oliveira, Cunha, /Anjos da Guarda, mas é fácil de localizar. Meu e-mail é afonso@anjosdaguarda.com.br. Eu vivi, como eu te falei, muitas dificuldades. Então, para você que está iniciando agora na atividade, que tem, eventualmente, interesse em abrir uma empresa e que está nos primeiros passos, que quer algum tipo de orientação agora com o GESP, eu estou inteiramente disponível para lhe auxiliar, para lhe dar o suporte. Isso é pro bono, não tem nenhum custo, tá? A minha estrutura está à disposição de vocês. Muito obrigado e vamos seguir adiante. Legal, parabéns pela atitude, pela trajetória, história. Para a galera que acompanhou a gente aqui no chat, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero de coração que vocês tenham curtido. E lembrando, toda terça-feira, às 17h30, aqui no canal do CT Segurança, tem Integrando a Segurança. Daqui a pouquinho a gente tem as gestoras da segurança aqui no canal. E amanhã, como todas as segundas, de segunda a sexta, como todas as manhãs, às 8 horas da manhã, a gente tem o Café com Segurança. Obrigado, galera. Valeu, até terça que vem. Um abraço.